O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Mokshadharma Parva. Capítulo 195. Meditação Yoga. Bhishma disse: Eu irei agora, ó filho de Prita, te falar sobre os 4 tipos de meditação yoga. Os grandes rishis, obtendo um conhecimento dos mesmos, obtêm sucesso eterno mesmo aqui. Grandes rishis satisfeitos com conhecimento, com corações colocados na emancipação, e conhecedores de yoga, agem de tal maneira que sua meditação yoga possa progredir devidamente. Estes, ó filho de Prita, sendo livres das imperfeições do mundo, nunca voltam por renascimento. Livres da sujeição ao renascimento, eles vivem em seu estado de alma original. O estado de alma original é o estado de pureza. Uma pessoa decai dele por causa das atrações mundanas. Pode-se recuperá-lo por meio de yoga, o qual auxilia alguém a se libertar daquelas atrações. Livres da influência de todos os pares de opostos tais como calor e frio, alegria e tristeza, etc. Sempre existindo em seu próprio estado original, livres de apegos, nunca aceitando qualquer coisa em doação, eles vivem em lugares livres da companhia de esposas e filhos, sem outros com quem disputas possam surgir, e favoráveis à perfeita tranquilidade de coração. Lá tal pessoa, reprimindo a fala, senta como um pedaço de madeira, subjugando todos os sentidos, e com a mente indivisivelmente unida com a alma suprema pela ajuda de meditação. Ele não tem percepção de som através do ouvido, não tem percepção de tato através da pele, não tem percepção de forma pelo olho, nem percepção de gosto através da língua. Ele não tem percepção também dos cheiros pelo órgão do olfato. Imerso em yoga, ele abandona todas as coisas, absorto em meditação. Possuidor de grande energia mental, ele não tem desejo por qualquer coisa que excita os 5 sentidos. O homem sábio, recolhendo seus 5 sentidos na mente, deve então fixar a mente instável com os 5 sentidos no intelecto. Possuidor de paciência, o yogin deve fixar sua mente, a qual sempre vaga entre objetos mundanos, para que seus 5 portões sob a influência do treinamento, possam ser tornados estáveis em relação a coisas que são elas mesmas instáveis. Ele deve, no firmamento do coração, fixar sua mente no caminho da meditação, fazendo-a independente do corpo ou de qualquer outro refúgio. Eu falei do caminho da meditação como o primeiro, já que o yogin tem primeiro que subjugar seus sentidos e a mente e dirigi-los para aquele caminho. A mente, que constitui o 6º, quando assim reprimida, procura lampejar para fora como o relâmpago caprichoso e inconstante se movendo em travessura entre as nuvens. Como uma gota de água em uma folha de lótus é instável e se move em todas as direções, assim mesmo se torna a mente do yogin quando primeiramente fixada no caminho da meditação. Quando fixada, por um espaço de tempo a mente fica naquele caminho. Quando, no entanto, ela se força outra vez no caminho do vento, ela se torna tão volúvel quanto o vento. A pessoa conhecedora dos métodos de meditação yoga, não desencorajada por isto, nunca dando atenção à perda do esforço passado, rejeitando ociosidade e malícia, deve dirigir sua mente à meditação novamente. Observando o voto de silêncio, quando alguém começa a fixar sua mente em yoga, então discernimento, conhecimento, e poder para evitar o mal, são obtidos por ele. Embora se sentindo aborrecido por causa da frivolidade de sua mente, ele deve fixá-la em meditação. O yogin nunca deve se desesperar, mas sim procurar seu próprio bem. Como uma pilha de pó, ou cinzas, ou de estrume de vaca queimado, quando molhada com água, não parece estar molhada, de fato, como ela continua seca se molhada parcialmente, e requer rega incessante antes de ficar totalmente encharcada, assim mesmo o yogin deve controlar todos os seus sentidos gradualmente. Ele deve afastá-los gradualmente de todos os objetos. O homem que age dessa maneira consegue controlá-los. Alguém, ó Bharata, por si mesmo dirigindo sua mente e sentidos para o caminho da meditação, consegue trazê-lo sob perfeito controle por yoga constante. A felicidade que sente quem conseguiu controlar sua mente e sentidos é tal que sua semelhante nunca pode ser obtida por esforço ou destino.
Unido com tal felicidade, ele continua a ter prazer no ato de meditação. Dessa maneira os yogins obtêm nirvana, o qual é altamente abençoado. Capítulo 196. Meditação, e como ela é eventualmente abandonada, por recitadores de Brahma. Yudhishthira disse: Tu falaste sobre os 4 modos de vida e seus deveres. Tu também falaste dos deveres dos reis. Tu narraste muitas histórias de diversos tipos e ligadas com diversos assuntos. Eu também ouvi de ti, ó alto de grande inteligência, muitos discursos ligados com moralidade. Eu tenho, no entanto, uma dúvida. Cabe a ti esclarecê-la. Eu desejo, ó Bharata, saber dos resultados que os recitadores silenciosos de mantras sagrados adquirem por sua prática. Quais são os frutos que foram indicados para tais homens? Qual é aquela região para a qual eles vão depois da morte? Cabe a ti também, ó impecável, me dizer todas as regras que foram prescritas a respeito de tal recitação silenciosa. Quando a palavra recitador é proferida, o que eu devo entender por isto? Tal homem deve ser considerado como seguidor das ordenanças de Sankhya ou Yoga ou trabalho. Ou, tal homem deve ser considerado como observador das ordenanças sobre sacrifícios mentais. Como é para ser chamado caminho dos recitadores? Tu és, como eu penso, de conhecimento universal. Diga-me tudo isso. Bhishma disse: em relação a isto é citada a velha história do que ocorreu entre Yama, o tempo, e certo Brahmana. Sábios conhecedores dos meios de alcançar a emancipação têm falado de 2 métodos, isto é, o Sankhya e o Yoga. Entre estes, no primeiro, que também é chamado de Vedanta, a renúncia é pregada em relação à recitação silenciosa. As declarações dos Vedas pregam a abstenção de ritos, são repletas de tranquilidade, e dizem respeito a Brahma. De acordo com Sankhya, não há necessidade de recitação silenciosa de mantras. Meditação mental, sem a expressão vocal de palavras específicas, pode levar a Brahma. De fato, os 2 caminhos citados pelos sábios determinados a realizar o que é para o seu bem, isto é, Sankhya e Yoga, são de tal maneira que ambos têm relação e também não têm relação com recitações silenciosas. Ambos declaram, como o comentador explica, que enquanto alguém não consegue contemplar sua alma, ele pode recitar silenciosamente o Pravana ou a palavra original Om. Quando, no entanto, alguém consegue ver sua alma, ele então pode abandonar tal recitação. A maneira pela qual a recitação silenciosa está ligada com cada um dos 2 caminhos e o motivo eu agora explicarei. Em ambos, como no caso da recitação silenciosa, são necessários a subjugação dos sentidos e fixação da mente depois de afastá-la dos objetos externos. Como também verdade, manutenção do fogo sagrado, residência em solidão, meditação, penitência, autodomínio, generosidade, benevolência, moderação em relação à alimentação, afastamento de atrações mundanas, a ausência de loquacidade, e tranquilidade. Estes constituem um sacrifício em atos, levando à realização de desejos em relação ao céu ou felicidade na próxima vida. Há 2 caminhos que alguém pode seguir neste mundo. Um é chamado de Pravriti Dharma e o outro Nivriti Dharma. O primeiro é um curso de ações, o segundo de abstenção de ações. Escute agora ao rumo que consiste em abstenção de ações. O modo no qual as ações do recitador, observando o voto de Brahmacharya, podem cessar, eu logo declararei. Tal pessoa deve se conduzir de todas as maneiras segundo o que já foi dito por mim. Isto é, ele deve primeiro purificar seu coração por observar as virtudes acima enumeradas. Dirigindo-se ao caminho da abstenção, ele deve procurar extinguir sua dependência do externo e do interno. Sentando sobre erva kusa, com kusa na mão, e amarrando seus cabelos com kusa, ele deve se circundar com kusa e ter kusa como mantos. Reverenciando todos os assuntos mundanos, ele deve se despedir deles e nunca pensar neles. Assumindo equanimidade pela ajuda de sua mente, ele deve fixar sua mente na própria mente. Recitando a composição altamente benéfica, isto é, o Gayatri, ele medita com a ajuda de seu intelecto em Brahma somente. Depois ele deixa até isto, estando então absorto em contemplação concentrada.
Samadhi é aquela meditação na qual os sentidos tendo sido todos recolhidos dentro da mente, a mente, como explicado previamente, é feita residir em Brahma somente. Por sua dependência da força do Gayatri que ele recita, esta contemplação concentrada virá por si mesma. Por penitências ele obtém pureza de alma, e autodomínio, e cessação de aversão e desejo. Livre de atração e ilusão, acima da influência de todos os pares de opostos tais como calor e frio, alegria e tristeza, etc. Ele nunca se aflige e nunca se permite ser arrastado em direção a objetos mundanos. Ele não se considera como ator nem como o desfrutador ou sofredor das consequências de seus atos. Ele nunca fixa sua mente em alguma coisa por egoísmo. Sem estar empenhado na aquisição de riqueza, ele se abstém também de desrespeitar ou insultar outros, mas não do trabalho. O trabalho no qual ele está empenhado é aquele de meditação. Ele é devotado à meditação, e procura a meditação inalteravelmente. Pela meditação ele consegue ocasionar a contemplação concentrada, e então gradualmente deixa a própria meditação. Naquele estado ele desfruta da felicidade ligada ao abandono de todas as coisas. Tendo dominado completamente o princípio do desejo, ele rejeita seus ares vitais e então entra no corpo brâhmico. Ou, se ele não deseja entrar no corpo brâhmico, ele alcança imediatamente a região de Brahma e nunca tem que passar por renascimento. Tendo se tornado a própria tranquilidade, e estando livre de todos os tipos de calamidade, tal pessoa, por depender de sua própria inteligência, consegue alcançar aquela alma que é pura e imortal e que não tem máculas. Capítulo 197. Inferno para os recitadores que falham. Yudhishthira disse: Tu disseste, em relação aos recitadores, que eles alcançam este fim muito sublime. Eu peço para perguntar se este é seu único fim ou há algum outro ao qual eles alcançam. O fim declarado por Bhishma no capítulo anterior é o sucesso de yoga, ou liberdade de decrepitude e morte, ou morte à vontade, ou absorção em Brahma, ou existência independente em uma condição beatífica. Bhishma disse: Escute com atenção concentrada, ó monarca poderoso, ao fim que os recitadores silenciosos alcançam, e aos diversos tipos de infernos nos quais eles caem, ó touro entre homens. Aquele recitador que a princípio não se comporta segundo o método que está prescrito, e que não pode completar o ritual ou curso de disciplina declarado, tem que ir para o inferno. Deve ser notado que inferno, como aqui usado, significa o oposto de emancipação. O recitador pode obter as alegrias do céu, mas comparadas com a emancipação, elas são inferno, havendo a obrigação de renascimento ligada a elas. Aquele recitador que segue sem fé, que não está contente com seu trabalho, e que não tem prazer nele, vai para o inferno, sem dúvida. Aqueles que seguem o ritual com orgulho em seus corações, vão todos para o inferno. Aquele recitador que insulta e desconsidera outros tem que ir para o inferno. O homem que se dirige à recitação silenciosa sob a influência da estupefação e por desejo de resultados, obtém todas aquelas coisas sobre as quais seu coração vem a estar colocado. Até isso é um tipo de inferno, pois há renascimento ligado a isso. Aquele recitador cujo coração se coloca sobre os atributos que levam o nome de divindade, tem que cair no inferno e nunca se livra dele. A Aishvarya ou os atributos de divindade são certos poderes extraordinários obtidos por yogins e recitadores. Eles são poder de se tornar minúsculo ou enorme em forma, ou ir para onde quer que se deseje, etc. Estes são comparados ao inferno, porque a obrigação de renascimento se vincula a eles. Nada menos que emancipação ou absorção na alma suprema é o fim para o qual deve-se trabalhar. O recitador que se dirige à recitação sob a influência de apegos a objetos mundanos tais como riquezas, esposas, etc. obtém aqueles objetos sobre os quais seu coração está colocado. O recitador de má compreensão e alma impura que se põe a trabalhar com uma mente instável, obtém um fim instável ou vai para o inferno. O recitador que não é dotado de sabedoria e que é tolo, vem a ser entorpecido ou iludido, e por tal ilusão tem que ir para o inferno onde ele é obrigado a se entregar a arrependimentos.
Se uma pessoa mesmo de coração firme, resolvendo completar a disciplina, se dirige à recitação, mas fracassa em alcançar a conclusão por ter se libertado das atrações por um esforço violento sem a genuína convicção de sua inutilidade ou caráter prejudicial, ele também tem que ir para o inferno. Yudhishthira disse: quando o recitador alcança a essência daquilo que existe em sua própria natureza sem ser qualquer coisa como objetos nascidos ou criados, o qual é supremo, o qual é indescritível e inconcebível, e que mora na sílaba on formando o assunto de recitação e meditação de fato, quando recitadores alcançam a um estado de Brahma, porque é que eles têm que nascer novamente em formas incorporadas? Bhishma disse: por ausência de conhecimento e sabedoria verdadeiros, os recitadores obtêm diversas classes de inferno. A disciplina seguida por recitadores é certamente muito superior. Estas, no entanto, das quais eu falei, são as falhas concernentes a ela. Capítulo 198. Semelhança de outras regiões celestes com o inferno quando comparadas com a Suprema. Yudhishthira disse: diga-me, qual classe de inferno é obtida por um recitador? Eu sinto, ó rei, uma curiosidade por saber isso. Cabe a ti me falar sobre o assunto. Bhishma disse: tu surgiste de uma porção do Deus da Justiça. Tu és observador da justiça por natureza. Escute, ó impecável, com total atenção, a estas palavras apoiadas na justiça como sua base. Aquelas regiões que são possuídas pelos deuses de grande alma, que são de diversos aspectos e cores, de diversas descrições e produtivas de diversos frutos, e que são de grande excelência, cujos carros também se movem à vontade dos passageiros, aquelas belas mansões e salões, aqueles vários jardins agradáveis embelezados com lótus dourados, aquelas regiões que pertencem aos 4 regentes Sukra e Vrihaspati e aos Maruts e Visvedevas e Sadias e as e Rudras e Aditi e as Vasos, e outros habitantes do céu, são, ó majestade, citadas como infernos, quando comparadas com a região da alma suprema. A região citada por último é sem qualquer medo de mudança para o pior, incriada e portanto, em sua natureza verdadeira, sem aflições de qualquer tipo tais como ignorância e ilusão, sem qualquer elemento agradável ou desagradável, além do alcance dos 3 atributos de Sattva, Rajas, e Tamas, livre dos 8 incidentes, isto é, os 5 elementos primordiais, os sentidos, a mente, e o intelecto, sem as 3 distinções entre o conhecedor, o conhecido, e o ato de conhecer. Livre também dos 4 atributos ver, ouvir, pensar, e conhecer, pois lá não existem formas para se tornarem objetos de tais funções. Lá tudo é puro conhecimento, independente daquelas operações comuns que ajudam os seres criados a obterem conhecimento. Sem as 4 causas de conhecimento, sem alegria e prazer e tristeza e doença. O tempo em suas formas de passado, presente e futuro surge lá para uso. O tempo não é soberano lá. Aquela região suprema é a soberana do tempo como também do céu. Aquele recitador que se torna identificado com sua alma por recolher tudo dentro dela vai para lá. Ele, depois disso, nunca tem que sentir qualquer tristeza. Aquela região é chamada de Suprema. As outras regiões das quais eu falei primeiro são inferno. Eu não te falei de todas as regiões que são chamadas de inferno. De fato, em comparação com aquela principal das regiões, todas as outras são chamadas de inferno. Capítulo 199. História do narrador Ikshvaku, com tempo, Mrityu, Yama e desejo e ira. Profundo debate moral. Yudhishthira disse: tu te referiste à disputa entre o tempo, Mrityu, Yama, Ikshvaku, e um Brahmana. Cabe a ti narrar a história integralmente. Bhishma disse: em relação a este assunto do qual eu estou falando, é citada a antiga história do que ocorreu entre o filho de Surya Ikshvaku e certo Brahmana, e o tempo Mrityu. Ouça-me quanto ao que aconteceu, e qual foi a conversação que ocorreu entre eles, e o lugar onde ela aconteceu. Havia certo Brahmana de grande fama e comportamento pio. Ele era um recitador. Possuidor de grande sabedoria, ele estava familiarizado com os 6 angas dos Vedas, que são Sirsha, Kalpa, Vyakarana, Nirukta, Chandas, e Jyotish. Ele era da linhagem Kusika e filho de Pipalada.
Ele adquiriu por meio de suas austeridades discernimento espiritual dos angas, isto é, uma compreensão clara não obtida de modo comum mas por intuição. Residindo na base de Mavat, ele era devotado aos Vedas. Silenciosamente recitando a composição Gayatri, ele praticou austeridades severas para alcançar Brahma. 1000 anos se passaram sobre sua cabeça enquanto ele estava dedicado à observância de votos e jejuns. A deusa de Gayatri ou Savitri se mostrou a ele e disse: "Eu estou satisfeita contigo." Continuando a recitar o mantra sagrado, o Brahmana ficou calado e não falou uma palavra para a deusa. A deusa sentiu compaixão por ele e ficou muito satisfeita. Então aquela progenitora dos Vedas elogiou aquela recitação na qual o Brahmana estava empenhado. Depois de terminar sua recitação por aquele dia, o Brahmana levantou e, curvando sua cabeça, se prostrou perante os pés da deusa. O recitador de alma virtuosa, dirigindo-se à deusa, disse: "Por boa sorte, ó deusa, tu ficaste satisfeita comigo e apareceste para mim. Se, de fato, tu estás satisfeita comigo, a bênção que eu peço é que meu coração possa ter prazer no ato de recitação." Savitri disse: "O que tu pedes, ó Rishi regenerado? Qual desejo teu eu realizarei? Diga-me, ó o principal dos recitadores, tudo será como tu desejas." Assim endereçado pela deusa, o Brahmana, conhecedor dos deveres, respondeu dizendo: "Que meu desejo sobre continuar minhas recitações continue a aumentar a todo momento. Que também, ó deusa auspiciosa, a absorção da minha mente em Samadhi seja mais completa." A deusa disse docemente: "Que seja como tu desejas." Desejando fazer bem para o Brahmana, a deusa mais uma vez se dirigiu a ele, dizendo: "Tu não terás que ir para o inferno, isto é, para onde grandes Brahmanas vão. Tu irás para a região de Brahma, que é incriada e livre de toda imperfeição. Eu partirei daqui, mas o que tu me pediste acontecerá." Continue recitando com a alma controlada e atenção absorta. O Deus Dharma em pessoa virá a ti. O tempo, Mrityu e Ama também se aproximarão todos da tua presença. Então haverá uma disputa aqui entre tu e ele sobre uma questão de moralidade. Bhishma continuou: "Tendo dito estas palavras, a deusa voltou para sua própria residência. O Brahmana continuou dedicado à recitação por 1000 anos celestes. Reprimindo a ira, e sempre controlando a si mesmo, ele passou seu tempo, se devotando firmemente à verdade e livre de malícia. Após a conclusão de sua observância pelo inteligente Brahmana, Dharma, satisfeito com ele, mostrou sua pessoa para aquele indivíduo regenerado. Dharma disse: "Ó regenerado, contemple a mim que sou Dharma. Eu vim aqui para te ver. Tu ganhaste a recompensa dessa recitação na qual tu tens estado engajado. Escute qual é aquela recompensa. Tu ganhaste todas as regiões de felicidade que pertencem a deuses ou homens. Ó bom homem, tu ascenderás além de todas as residências das divindades. Ó asceta, rejeite teus ares vitais então, e vá para quaisquer regiões que tu queiras. Por abandonar teu corpo tu ganharás muitas regiões de bem-aventurança." O Brahmana disse: "Que assunto eu tenho com aquelas regiões de bem-aventurança das quais tu falas? Ó Dharma, vá para onde quer que te agrade. Eu não irei, ó Senhor pujante, rejeitar este corpo que está sujeito a muita felicidade e miséria." Dharma disse: "Teu corpo, ó o principal dos ascetas, deve sem dúvida ser rejeitado. Ascenda para o céu, ó Brahmana. Ou, nos diga o que mais te agrada, ó impecável." O Brahmana disse: "Ó Senhor poderoso, eu não desejo residir no próprio céu sem este meu corpo. Deixe-me, ó Dharma. Eu não tenho desejo de ir para o próprio céu sem este meu corpo." Dharma disse: "Sem colocar teu coração dessa maneira em teu corpo, rejeite-o e seja feliz. Entre em regiões que estão livres do atributo de paixão. De fato, indo para lá, tu nunca terás que sentir qualquer tristeza." O Brahmana disse: "Ó altamente abençoado, eu tenho grande prazer na recitação. Que necessidade eu tenho daquelas regiões eternas das quais tu falas? De fato, ó Senhor pujante, eu não desejo ir para o céu mesmo com este meu corpo." Dharma disse:
Se tu não desejas rejeitar teu corpo, veja, ó o regenerado, lá está o tempo, e lá está Mrityu, e lá está Yama, que estão todos se aproximando de ti. Bhishma continuou, depois que Dharma tinha dito isso, o filho de Vivasvati Yama, o tempo, e Mrityu, o trio que arrebata todas as criaturas da terra, se aproximou daquele Brahmana, ó o rei abençoado, e se dirigiu a ele dessa maneira. Yama disse, eu sou Yama. Eu te digo que uma grande recompensa te espera por essas tuas penitências bem realizadas, e por esta conduta virtuosa que tu tens observado. O tempo disse, tu ganhaste uma grande recompensa que é, de fato, proporcional a este curso de recitação que tu terminaste. Chegou a hora para te ascenderes para o céu. Eu sou o tempo e eu cheguei para ti. Mrityu disse, ó tu que conheces a retidão, saiba que eu sou a própria Mrityu em sua própria forma. Eu vim para ti em pessoa, incitada pelo tempo, para te levar daqui, ó Brahmana. O Brahmana disse, boas-vindas ao filho de Surya, ao tempo possuidor de grande alma, a Mrityu, e a Dharma. O que eu realizarei por vocês todos? Bhishma continuou. Naquela reunião, o Brahmana deu a eles água para lavar seus pés, e os artigos usuais do Argya. Muito satisfeito, ele então se dirigiu a eles, dizendo, o que eu devo fazer por vocês todos por exercer meu próprio poder? Justamente naquela hora, um monarca, rei Ikshvaku, que tinha saído em uma viagem para águas e santuários sagrados, chegou àquele local onde aquelas divindades estavam reunidas. O sábio nobre Ikshvaku curvou sua cabeça e adorou todos eles. Aquele melhor dos reis então perguntou sobre o bem-estar de todos. O Brahmana deu ao rei um assento, como também água para lavar seus pés, e o Argya usual. Tendo em seguida feito as perguntas costumeiras de cortesia, ele disse, tu és bem-vindo, ó grande monarca. Diga-me tudo o que tu desejas. Que tua nobre pessoa me diga o que eu terei que realizar para ti por aplicar meu poder. O rei disse, eu sou um rei. Tu és um Brahmana na observância dos 6 deveres bem conhecidos. Eu não posso pedir, eu te darei alguma riqueza. Isto é bem conhecido. Me diga quanto eu te darei. O Brahmana disse, há 2 tipos de Brahmanas, ó monarca. Moralidade de virtude também é de 2 tipos, apego ao trabalho, e abstenção do trabalho. Em relação a mim mesmo, eu me abstive da aceitação de doações. Dê presentes para aqueles, ó rei, que estão dedicados ao dever de trabalho e aceitação. Eu, portanto, não aceitarei nada em doação. Por outro lado, eu te pergunto, o que é para o teu bem? O que, de fato, eu te darei? Diga-me, ó o principal dos reis, e eu o realizarei com a ajuda de minhas penitências. O rei disse, eu sou um kshatriya. Eu não sei como dizer a palavra de. A única coisa, ó o melhor das pessoas regeneradas, que nós podemos dizer a fim de pedir é nos dê combate. O Brahmana disse, tu estás contente com o cumprimento dos deveres de tua classe. Do mesmo modo, eu estou contente com os deveres da minha, ó rei. Há, portanto, pouca diferença entre nós. Faça como quiseres. O rei disse, tu disseste estas palavras primeiro, isto é, eu te darei de acordo com meu poder. Eu, portanto, te peço, ó regenerado. Dê-me os frutos dessa recitação que tu tens praticado. O Brahmana disse, tu estavas te vangloriando que tuas declarações sempre solicitam combate. Por que então tu não solicitas combate comigo? O rei disse, é dito que Brahmanas são armados com o trovão da palavra, e que os kshatriyas têm força de braços. Então, Brahmana erudito, este combate verbal se iniciou entre nós 2. O Brahmana disse, no que me diz respeito, aquela é mesmo minha resolução hoje. O que eu te darei de acordo com meu poder? Diga-me, ó rei de reis, e eu te darei, tendo minha própria riqueza. Não tarde. O rei disse, se, de fato, tu desejas me dar alguma coisa, então me dê os frutos que tu ganhaste por praticar recitação por esses 1000 anos. O Brahmana disse, leve o maior fruto das recitações que eu tenho praticado. De fato, pegue metade, sem qualquer escrúpulo, daquele fruto. Ou, ó rei, se tu desejas, pegue sem qualquer escrúpulo todos os frutos de minhas recitações. O rei disse,
Abençoado sejas tu, eu não tenho necessidade dos frutos de tuas recitações os quais eu pedi. Bênção sobre tua cabeça. Eu estou prestes a te deixar. Diga-me, no entanto, quais são aqueles frutos de tuas recitações? O Brahmana disse: eu não tenho conhecimento dos frutos que ganhei. No entanto, eu te dei aqueles frutos que eu adquiri por meio de recitação. Estes, isto é, Dharma e o tempo, Yama e Mrityu, são testemunhas do ato de doação. O rei disse: o que aqueles frutos, que são desconhecidos, dessas tuas observâncias, farão por mim? Se tu não me disseres quais são os frutos de tuas recitações, que eles sejam teus, pois sem dúvida eu não os desejo. O Brahmana disse: eu não aceitarei qualquer outra declaração de ti. Eu te dei os frutos de minhas recitações. Que, ó sábio real, as tuas palavras e as minhas se tornem verdadeiras. Em relação às minhas recitações, eu nunca nutri algum desejo específico para realizar. Como então, ó tigre entre reis, eu deveria ter qualquer conhecimento de quais são os frutos daquelas recitações? Tu disseste, dê. Eu disse eu dou. E eu não falsificarei estas palavras. Mantenha a verdade. Fique calmo. Se tu pedes para guardar minha promessa, ó rei, grande será teu pecado devido à mentira. Ó castigador de inimigos, não fica bem para te proferir o que é falso. Similarmente, eu ouso não falsificar o que proferi. Eu, antes disto, disse sem hesitar, eu dou. Se, portanto, tu és firme em verdade, aceite meu presente. Vindo que, ó rei, tu me pediste os frutos de minhas recitações. Portanto, pegue o que eu te dei, se, de fato, tu és firme em verdade. Aquele que é afeito à mentira não tem nem este mundo nem o seguinte. Tal pessoa fracassa em resgatar seus antepassados falecidos. Como também ele conseguirá fazer bem para sua progenie por nascer. As recompensas de sacrifício e doações, como também de jejuns e observâncias religiosas, não são tão eficazes em resgatar uma pessoa do mal e do inferno quanto a verdade, ó touro entre homens, neste mundo e no seguinte. Todas as penitências que foram praticadas por ti e todas aquelas que tu praticarás no futuro por centenas e milhares de anos não possuem eficácia maior do que a da verdade. A verdade é o único Brahma imperecível. A verdade é a única penitência imperecível. A verdade é o único sacrifício imperecível. A verdade é o único Veda imperecível. A verdade está desperta nos Vedas. Os frutos ligados à verdade são considerados como os mais elevados. Da verdade provém virtude e o autodomínio. Tudo depende da verdade. A verdade é os Vedas e seus ramos. A verdade é o conhecimento. A verdade é a ordenança. A verdade é a observância de votos e jejuns. A verdade é a palavra primordial Om. A verdade é a origem das criaturas. A verdade é sua progenie. É pela verdade que o vento se move. É pela verdade que o sol dá calor. É pela verdade que o fogo queima. É sobre a verdade que o céu se apoia. Verdade é sacrifício, penitência, Vedas, a declaração dos samas, mantras, e Sarasvati. É sabido por nós que uma vez a verdade e todas as observâncias religiosas foram colocadas em um par de balanças. Quando ambas foram pesadas, foi visto que a balança sobre a qual a verdade estava era mais pesada. A verdade onde a retidão. Tudo progride pela verdade. Porque, ó rei, tu desejas fazer uma ação imaculada pela mentira. Seja firme em verdade. Não haja falsamente, ó monarca. Porque tu falsificarias tuas palavras de-me, as quais tu proferiste? Se tu te recusares, ó monarca, a aceitar os frutos de minhas recitações que eu te dei, tu então terás que vagar pelo mundo, decaído da virtude. Aquela pessoa que não dá depois de ter prometido, e aquela também que não aceita depois de ter pedido, são ambas maculadas pela mentira. Cabe a ti, portanto, não falsificar tuas próprias palavras. O rei disse: lutar e proteger súditos são os deveres de kshatriyas. É dito que kshatriyas são dadores de presentes. Como então eu aceitaria qualquer coisa de ti em doação? O Brahmana disse: eu nunca insisti, ó rei, para te aceitares qualquer coisa de mim em primeiro lugar. Eu não procurei tua casa.
Tu mesmo, vindo que, me pediste. Por que então tu não aceitas? Dharma disse, saibam os dois que eu sou o próprio Dharma. Que não haja disputa entre vocês. Que o Brahmana se torne dotado da recompensa ligada à doação, e que o monarca também obtenha um mérito da verdade. O céu disse, saiba, ó grande rei, que eu sou o próprio céu em minha forma incorporada, e vim aqui pessoalmente. Que esta disputa entre vocês cesse. Vocês são iguais em relação ao mérito ou recompensas obtidas. O rei disse, eu não tenho necessidade de céu. Vá, ó céu, para o lugar de onde você veio. Se este Brahmana erudito deseja se dirigir a ti, que ele receba as recompensas que eu tenho obtido por minhas ações em vida. O Brahmana disse, em meus dias de jovem eu, por ignorância, estiquei minha mão para a aceitação de doações. No momento, no entanto, eu recito o Gayatri, observando o dever de abstenção. Trabalho é abstenção de trabalho. São os dois cursos de dever prescritos ou seguidos. Porque tu, ó rei, me tentas dessa maneira, eu que tenho por um longo tempo cumprido o dever de abstenção. Eu farei o que é meu dever. Eu não desejo ter qualquer parte das recompensas ganhadas por ti, ó monarca. Eu sou devotado a penitências e ao estudo dos Vedas, e tenho me abstido da aceitação. O rei disse, se, ó Brahmana, tu deves realmente me dar a excelente recompensa da tua recitação, então que metade daquela recompensa seja minha, tu mesmo levando ao mesmo tempo metade da recompensa que eu ganhei por minhas ações. Os Brahmanas estão engajados no dever de aceitação. Pessoas nascidas na classe real estão engajadas no dever de doação. Se tu não és inconsciente dos deveres prescritos para ambas as classes, que nossos frutos sejam iguais de acordo com a sugestão que eu fiz. Ou, se tu não desejas ser meu igual em relação às nossas recompensas, leve então toda a recompensa que eu possa ter ganhado. Pegue o mérito que eu ganhei, se tu desejas me mostrar graça. Bhishma continuou. Naquela hora, dois indivíduos de aspecto muito desajeitado chegaram lá. Cada um tinha seu braço sobre o ombro do outro. Ambos estavam mal vestidos. Eles diziam estas palavras, tu não me deves nada. Eu realmente te devo. Se nós disputamos dessa maneira, aqui está o rei que governa indivíduos. Eu digo que realmente tu não me deves nada. Tu falas falsamente. Eu tenho uma dívida contigo. Ambos, ficando muito veementes em discussão, então se dirigiram ao rei, dizendo, cuide, ó monarca, para que nenhum de nós possa ser maculado pelo pecado. Virupa disse, eu ganhei de meu companheiro Vikrita, ó monarca, os méritos da doação de uma vaca. Eu estou desejando saldar esta dívida. Este Vikrita, no entanto, se recusa a aceitar a retribuição. Vikrita tinha doado uma vaca e então feito uma doação para Virupa do mérito que ele tinha ganhado por aquele ato virtuoso. Vikrita disse, este Virupa, ó monarca, não me deve nada. Ele fala uma mentira com a aparência de verdade, ó rei. O rei disse, diga-me, ó Virupa, o que é que tu deves para teu amigo aqui? É minha resolução te ouvir e então fazer o que for apropriado. Virupa disse, ouça atentamente, ó rei, todas as circunstâncias em detalhes, acerca de como eu devo para meu companheiro, isto é, este Vikrita, ó os soberanos de homens. Vikrita, no passado, para ganhar mérito, ó impecável, doou uma vaca auspiciosa, ó o sábio real, para um Brahmana dedicado a penitências como o estudo dos Vedas. Indo até ele, ó rei, eu pedi dele a recompensa daquele ato. Com um coração puro, Vikrita me fez um presente daquela recompensa. Eu então, para minha purificação, fiz algumas boas ações. Eu também comprei 2 vacas Kapila com bezerros, ambas as quais costumavam produzir grandes quantidades de leite. Eu então fiz uma doação, de acordo com os ritos devidos e com devoção apropriada, daquelas 2 vacas para um Brahmana pobre que vivia pelo método Unsha. Isto é, apanhando grãos solitários das fendas nos campos depois que as colheitas foram reunidas e levadas embora. Tendo antigamente aceitado o presente de meu companheiro, eu desejo, ó Senhor, aqui mesmo, devolver a ele a recompensa em dobro. Ele me deu o mérito que ele ganhou por doar uma vaca.
Eu desejo dar a ele em retorno o mérito que eu ganhei por doar 2 vacas. As circunstâncias sendo essas, ó tigre entre homens, quem entre nós 2 será inocente e que será culpado segundo teu julgamento? Disputando um com o outro sobre isto, nós viemos a ti, ó monarca. Tu julgues corretamente ou incorretamente, nos estabeleça na paz. Se este meu companheiro não deseja aceitar de mim em retorno um presente igual ao que ele me deu, tu terás que julgar pacientemente e nos colocar no caminho correto. O rei disse: por que você não aceita o pagamento que ele procura fazer da dívida que é devida a ti? Não te detenha, mas aceite o pagamento do que tu sabes que te é devido. Vikrita disse: ele diz que me deve. Eu digo a ele que o que eu dei de graça. Ele, portanto, não me deve nada. Que ele vá para onde quer que ele deseje. O rei disse: ele está disposto a te dar. Tu, no entanto, estás relutante em aceitar. Isto não me parece apropriado. Eu acho que tu mereces punição por isto. Há pouca dúvida nisto. Vikrita disse: eu fiz um presente para ele, ó o sábio real. Como eu posso pegá-lo de volta? Se eu sou o culpado nisto, pronuncie o castigo, ó o pujante. Virupa disse: se tu te recusares a aceitar quando eu estou disposto a dar, este rei certamente te punirá, pois ele é um mantenedor da justiça. Vikrita disse: solicitado por ele eu dei a ele o que era meu. Como eu agora retomarei isso? Tu podes ir embora. Tu tens minha permissão. O Brahmana disse: tu ouviste, ó rei, as palavras desses 2. Aceite sem escrúpulos o que eu prometi te dar. O rei disse: esta questão é, de fato, tão profunda em importância quanto um abismo insondável. Como a pertinácia deste recitador terminará? Se eu não aceitar o que foi dado por este Brahmana, como eu evitarei ser maculado por um grande pecado? O sábio real então disse para os 2 disputantes: vão ambos, tendo obtido seus respectivos objetos. Eu devo cuidar para que os deveres reais, conferidos a mim, não se tornem inúteis. É determinado que reis devem cumprir os deveres declarados para eles. Para minha desgraça, no entanto, o curso de deveres prescritos para Brahmanas foi possuído pela minha pessoa desventurada. O Brahmana disse: aceite, ó rei. Eu te devo. Tu o solicitaste, e eu também me comprometi a te dar. Se, no entanto, tu te recusares a aceitar, ó monarca, eu te amaldiçoarei sem dúvida. O rei disse: que vergonha para os deveres reais, a conclusão segura sobre a operação dos quais é esta mesma. Eu devo, contudo, aceitar o que tu dás, por esta única razão, isto é, tornar os 2 cursos de dever exatamente iguais. Esta minha mão, que nunca antes foi estendida para a aceitação de doações, está agora estendida para a aceitação como também para doar. Dê-me o que tu me deves. O Brahmana disse: se eu ganhei quaisquer frutos por recitar o Gayatri, aceite eles todos. O rei disse: estas gotas de água, veja, ó o principal dos Brahmanas, caíram sobre minha mão. Eu também desejo te dar. Aceite minha doação. Que haja a igualdade entre nós por tu aceitares meu presente como eu aceitei o teu. Virupa disse: saiba, ó rei, que nós 2 somos desejo e ira. Foi por nós que tu foste induzido a agir dessa maneira. Tu fizeste uma doação em retorno para o Brahmana. Que haja a igualdade entre tu e esta pessoa regenerada em relação a regiões de felicidade no mundo seguinte. Este Vikrita realmente não me deve nada. Nós apelamos para ti por tua própria causa. O tempo, Dharma, Mrityu, e nós 2 examinamos tudo sobre ti, aqui na tua própria presença, por produzirmos este atrito entre tu e este Brahmana. Vá agora, como tu escolheres, para aquelas regiões de felicidade que tu ganhaste por meio de teus feitos. Bhishma continuou: eu agora te disse como recitadores obtêm os resultados de suas recitações e qual, de fato, é seu fim, qual o local, e quais as regiões, que um recitador pode alcançar. O recitador do Gayatri vai para o Deus Supremo Brahman, ou vai para Agni ou entra na região de Surya. Se ele se diverte lá em sua nova forma enérgica, então estupefato por tal atração ou ele pega os atributos daquelas regiões específicas. Isto não é emancipação, mas meramente felicidade finita.
O mesmo vem a ser o caso com ele se ele vai para a soma, ou vaio, ou terra, ou espaço. O fato é, ele habita em todos estes, com apego, e mostra os atributos peculiares àquelas regiões. Se, no entanto, ele vai para aquelas regiões depois de ter se livrado de atrações, e sente uma desconfiança a respeito da felicidade que ele desfruta, e deseja aquela que é suprema e imutável, ele então entra exatamente naquela. Nesse caso ele alcança a ambrosia da ambrosia, a um estado livre de desejo e desprovido de consciência separada. Ele se torna o próprio Brahma livre da influência de opostos, feliz, tranquilo, e sem dor. Alcança a emancipação ou absorção na essência de Brahma. De fato, ele alcança aquela condição que é livre de aflição, que é a própria tranquilidade, a qual é chamada de Brahma, de onde não há retorno, e que é intitulada a única e imutável. Ele se torna livre dos 4 meios de compreensão que são conhecimento direto através dos sentidos, revelação, inferência e intuição, das 6 condições fome, sede, dor, ilusão, doença e morte, e também dos outros 16 atributos os 5 ares vitais, os 10 sentidos, e a mente. Transcendendo o Criador Brahman, ele alcança a absorção na única alma suprema. Ou, se sob a influência de atrações, ele não desejar tal absorção, mas desejar ter uma existência separada como dependente daquela causa suprema de tudo, ele então obtém a realização de tudo pelo qual ele nutre um desejo. Ou, se ele olha com aversão para todas as regiões de felicidade, as quais têm sido como declarado previamente chamadas de infernos, ele então, rejeitando o desejo e livre de tudo, desfruta de felicidade suprema exatamente naquelas mesmas regiões. 3 diferentes fins são citados. Um é a absorção em Brahma. O outro é o desfrute de felicidade comum, o qual, é claro, é finito, e o último é o desfrute daquela felicidade a qual é devido a uma liberdade de desejo e atrações. Assim, ó monarca, eu te falei sobre o fim alcançado pelos recitadores. Eu te disse tudo. O que mais tu desejas ouvir?